orar, estar pegando a palavra de Deus, falar. E também é um pouco difícil porque eu não consigo falar em público, gente. Então, não nem se engajar um pouco. Nessa parábola dos 10 leprosos, o tema das crianças hoje é sobre gratidão. E a gente quer que você essa palavra dos 10 leprosos para a gente, porque fala muito sobre gratidão. E a lepra, vocês sabem que naquela época era uma doença que era muito contagiosa. E as pessoas, quando pegavam essa doença, tinham que ficar isoladas. Então, quando Jesus chegou na cidade, os leprosos que estavam lá, viram que Jesus chegou, mas eles sabiam que aquela doença, eles não podiam chegar perto de Jesus, mas eles sabiam que Jesus curava. Então, mesmo de longe, eles clamavam pela presença de Jesus, porque eles sabiam que de Jesus vinha um milagre. E quero dizer para vocês, a lepra de hoje em dia pode ser algum problema que você esteja passando, alguma dificuldade que você esteja passando, e você sabe quem é Jesus. Você sabe que pode resolver os seus problemas. Você sabe que quando você orar, quando você clamar, você sabe que a resposta vem. E ali, os 10 clamaram por Jesus, os 10 receberam a cura, mas 9 foram embora sem agradecer. Só que teve um que ele sabia que ele tinha que agradecer, que Jesus era o que podia curar ele. Então só ele ficou para agradecer Jesus. Só ele parou para pensar que Jesus, aquilo que Jesus tinha feito por ele tinha que agradecer. No dia de hoje, muitas das vezes a gente clama por Jesus por alguma bênção. Jesus às vezes dá as bênçãos, muitas das vezes a gente esquece de agradecer. Às vezes a gente pede algo para Deus, um carro, uma casa, até mesmo um emprego. E muitas das vezes a gente, depois que recebe a bênção, a gente tem muita gente que sai da igreja, recebeu a bênção, buscou pela bênção, lutou até o fim pela bênção, e quando recebe, esquece de agradecer a Deus. Os problemas é a mesma coisa. Você está ali clamando pelos seus problemas, Deus vai lá, te dá a solução do problema, você resolve o problema e também esquece de agradecer a Deus. E aqui, esse moço que agradeceu, ele saiu glorificando a Deus, ele louvou a Deus, enquanto os 9 recebeu a bênção e foi embora. Eu tenho gravado vídeos no Facebook, e minha mãe foi no mercado e ela passou na caixa do rapaz e ele falou assim: fala pra Gabi continuar gravando vídeo. Eu estava na minha casa, sozinho, sem o que fazer, e veio os pensamentos ruins, e logo eu abri o Face e tudo que a Gabi falou naquela palavra serviu tudo para mim. E quando eu me foi isso, eu comecei a chorar. Porque assim, às vezes a gente acha que aquilo que está falando, às vezes não faz a diferença na vida de alguém. E nesse dia fez a diferença nele. As minhas colegas de trabalho também falou que assistem meus vídeos. Uma até falou: Gabi, você serve para ser pastora. Eu falei: tá bom, filho. E eu tenho muito que agradecer a Deus, até mesmo meu próprio testemunho de vida. Eu gosto muito de contar sobre da onde Deus me tirou e da onde Deus tem me colocado. E é sempre bom a gente contar o testemunho, sempre lembrar. Eu vou contar um breve resumo, porque tem muita gente nova, tem gente engraçada, mas tem muita gente nova. Eu cresci na igreja, porque desde novinho eu me converteu. E eu sempre fui na escolinha, sempre ouvi a palavra do Senhor. E quando a gente está naquela época de escola, época de adolescência, é a época que você se revolta com a vida, você quer fazer tudo aquilo que seus amigos estão fazendo. E aí eu me envolvi com algumas amizades erradas e comecei a fazer tudo aquilo de errado. Tudo aquilo que eu tinha aprendido na igreja, eu fiz tudo ao contrário. Então, eu me envolvi com amizades erradas, com festas erradas. E nisso eu comecei a beber, nisso eu comecei a fumar. E
apegada em pessoas, muito apegada em amizades. E teve uma certa situação que eu estava sofrendo com as amizades e tinha uma menina passando na escola e viu que eu estava passando por aquele problema. Ela também falou assim: ô Gabi, eu tenho uma solução para você resolver os seus problemas. É a mesma coisa que eu faço para resolver os meus. Eu me auto-mutilo. E aí eu falei assim para ela: como que faz isso? E ela falou assim: você pega uma lâmpada e você se corta e aí vai resolver os seus problemas. E a partir daquele momento que eu ouvi aquele conselho errado, eu comecei, e isso foi durante 4 anos da minha vida, direto. Também tive tentativa de suicídio, também 4 tentativas, e uma delas eu ouvi de Deus falando nitidamente: não é o seu tempo ainda de você morrer, eu tenho muita coisa para fazer na sua vida. E também um dia indo para a escola, uma moça, não conheço a moça, gente, não me pergunta de onde é essa moça. Eu indo para a escola, eu ia atravessar a rua, ela me encarou, ela falou assim: Gabi, eu te conheço desde pequena. Eu não sei o que você está passando, mas Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E eu lembro que eu fui para a escola, gente, com o olho cheio de lágrimas, não querendo chorar, para não mostrar para os amigos o que tinha acontecido. E eu falei: nossa, como o Senhor é a minha vida. E eu lembro que eu ia na igreja, gente. Eu ia na igreja com a minha mãe, sentava no banco, ouvia a palavra, ia embora, mas não fui em prática. E eu falava assim para mim: eu sou muito nova para aceitar Jesus. E eu preciso viver o que eu tenho para viver. E aí eu recebi um convite de uma amiga minha, que hoje não se encontra mais conosco, infelizmente. Falou: vamos na quadrangular, está tendo uma campanha. Eu falei: eu na igreja da pastora jamais. E aí ela falou: não, vai ser bom, você vai ter uma mudança de vida, tudo. Eu falei: vamos ver o que vai dar nisso. Vim na campanha, tudo, e teve um grupo de jovens, acho que o Du estava ministrando, e ele perguntou quem queria aceitar Jesus. Veio eu e mais algumas pessoas aqui na frente, aceitamos Jesus, e daquelas pessoas permaneceu só eu e estou aqui. E a partir desse momento a minha vida começou a mudar, começou a transformar. Eu vi que as coisas começaram a mudar, porque a minha vida já mudou totalmente. As coisas que eu fazia, eu não fazia mais. E quando a minha mãe ficou sabendo daquilo que eu fazia, ela ficou muito chateada. Ela chorou porque ela não sabia que eu fazia tudo aquilo, porque eu fazia escondido. Na cabeça das mães das minhas amigas eu era exemplo, muito exemplo. Elas só deixavam estar comigo, só deixavam sair comigo. E isso minha vida começou a mudar. Desde quando a pastora me chamou para o Ministério Infantil, eu aceitei o convite. Faz exatamente 7 anos que eu estou na igreja, 7 anos que eu estou no Ministério Infantil. E é um ministério que eu falo, gente, que você aprende muito com as crianças, a cada detalhe, até mesmo uma ofertinha, pai, se vocês entregam para as crianças, às vezes vocês dão 10 moedinhas, tem 5 coleguinhas que estão sem moedinha, eles catam moedinha, dão um coleguinha e falam: você não vai ficar sem ofertar hoje. E isso me emociona muito. Eles falam muito sobre o amor também. E vocês viram que a gente discutiu sobre o ano lá no grupo das mulheres. A gente fez eu fiz um culto, não um culto, fiz um mover com eles. Eles sentaram e falei assim: agora a gente vai buscar a Deus, eu vou mover, vocês vão orar. E ele falou assim: Gabi, eu não sei orar, eu não sei buscar, você me ensina? Eu falei: fecha o olho, eu vou apagar a luz, eu vou pôr o louvor. Assim que eu pus o louvor, gente, as crianças fecharam os olhos, estavam todos chorando. Não tinha um que não estava chorando, não tinha um que não estava recebendo. E eu falei sobre o que era a direção da ceia, sobre a morte de Jesus para eles, o que Jesus fez por cada um de nós, o sacrifício de Jesus. E eles se emocionaram. Mostrei o vídeo também para eles, que sempre passa com essa ceia. E eles falaram: nossa, Jesus passou por tudo isso por mim. E eu falei: sim, foi por você, foi por mim. E eles ficaram muito emocionados. Depois ele contou para mim dele testemunho lá, que mexeu muito com ele. E eu falo para vocês: quem vocês eram no Filipe Boisani, dos leprosos? Você é aquele jovem que recebeu a bênção e
foi embora, você é aquele que recebeu a bênção e agradeceu. E aí, eu sou grata por tudo que Deus tem feito por mim, eu sou grata por essa igreja, eu sou grata pela vida da minha pastora, que nunca deixou de me ouvir muitas das vezes, chorando muitas das vezes, sem o que fazer. Sou muito grata à Cláudia Karina, que sempre me ouviu, tadinha. Muitas das vezes eu sou teimosa, eu não ouço muito, é que as pessoas falam, às vezes eu quero agir sobre a minha razão. E eu tenho recebido muitas bênçãos do Senhor desde que eu entreguei minha vida para Jesus. Meu emprego, eu falo que é um lugar abençoado. Meu emprego é abençoado. Consegui o meu carro faz pouco tempo. E creio que Deus tem muito mais ainda para fazer na minha vida. E eu sou muito grata mesmo por tudo que Deus tem feito. E essa é a palavra que eu queria dar para vocês.